Olá, seja bem-vindo ao canal Projetista 360. Aqui quem fala é André Ribas e vamos lá para mais um tema, mais um bate-papo a respeito da vida de projetos. Muito bem, e a conversa hoje é sobre inovar sempre. Tá? Então assim, você pode perceber que o tema inovação de uns anos para cá ele tomou conta aí de todos os veículos, né, de capacitação técnica. Então aonde fala-se de engenharia, onde fala de desenvolvimento, de pesquisa, sempre entra o tema inovação. Eu tenho comigo assim que quando uma palavra, um termo, alguma coisa assim começa a ficar muito popular e começa a ficar povoado em todos os lugares, a gente precisa desconfiar, porque muitas vezes o significado, aquilo que representa, de repente adquiriu aí várias vertentes, né? Muito bem, eu percebi ainda mais que muitas das pessoas, do pessoal do desenvolvimento, de repente das engenharias, a turma que está entrando agora, começando faculdade ou saindo da faculdade, agarrou essa questão da inovação como uma coisa assim muito distante, uma coisa que de repente seja aquela solução mirabolante, aquela coisa extravagante assim que resolva tudo, né? A questão é a seguinte, que inovação está muito conectada à criatividade. Então assim, e eu vejo que criatividade muitas vezes é conectar diversas soluções, Então assim, existem soluções que já foram desenvolvidas em algum momento, em alguma fase da história, e que se conseguirmos conectar uma coisa a outra, uma solução a outra, para um problema real, para uma situação real, a gente tem ali uma inovação. Tendo em vista que tudo está mudando, e que a cada dia a gente tem uma necessidade de resolução e de solucionar um problema diferente, se eu consigo conectar conhecimentos e conectar soluções com criatividade, eu tenho inovação. O que acontece muitas vezes é que é mais fácil falar que inovação é algo, digamos assim, que está muito longe da realidade, porque se eu digo que para resolver um problema eu preciso de algo que está muito além, eu estou fugindo da responsabilidade de resolvê-lo. Enquanto que se eu falar assim que a solução é uma inovação palpável e real, eu tenho que me comprometer em realizar. Por isso então, essa conversa de hoje é sobre essa questão. Será que sempre inovar? Será que inovar sempre? Porque muitas vezes a gente pensa assim, preciso inovar, preciso criar, preciso lançar novidade, preciso pensar o impensável, e muitas vezes nessa questão de pensar o impensável, a gente acaba enfiando o pé pelas mãos. Por quê? Pensamos sempre que a solução é algo que é muito coisa de outro mundo, sabe? E falando assim de projeto mecânico, falando de design, de produto, de equipamento, muitas vezes se eu falo assim que para resolver determinado problema preciso de uma inovação totalmente diferente, sabe? Aquela coisa assim da NASA, muito bem. Acontece que muitos embarcam nessa e aí entra naquela situação. Já que a solução precisa ser inovadora e que ela está muito longe, então eu fujo de resolver concretamente. E aí então o projeto vai levando tempo e mais tempo. Então assim, que eu quero colocar assim, inovar sempre. Muitas vezes a gente começa a querer reinventar a roda. E nesse trabalho de reinventar a roda, muitas vezes a gente sai da prática real e efetiva. Porque eu tenho comigo assim, o projeto ele existe por alguma utilidade. O projeto ele desencadeia um produto, um processo, e o projetista então ele precisa ter um trabalho útil, um trabalho que realmente seja útil, para poder fazer, digamos assim, um significado, daquilo que ele faz. Então assim, essa questão do senso de utilidade do trabalho é uma coisa que aos poucos se perde, até mesmo naquela questão assim, precisamos de uma coisa que seja parte da história, E aí fica se visualizando coisas que são teóricas, coisas que são somente da imaginação, do que poderia ser, e problemas reais, dores reais da indústria, problemas reais do dia a dia, de soluções, que venham resolver problemas das pessoas, que venham simplificar, que venham reduzir riscos, essas soluções acabam ficando cada vez mais para depois. Então veja só que a questão não é uma conversa contra a inovação. A conversa é assim, até que ponto a busca por inovação
tem demorado cada vez mais para trazer soluções concretas e reais. Então essa que é a questão. A questão não está assim, André, então você vai ser um cara arcaico aí que vai ficar preso ao que já existe somente? Bom, tendo em vista que tudo que existe, né, já se dá para fazer muita coisa, até poderia parar por aí. Né? Mas a questão toda não é de parar naquilo que já existe, é de pensar a inovação como algo útil, algo que realmente venha resolver problemas reais, né? E o quanto antes, porque problemas precisam de fato ser resolvidos. E não se trata só de problema, por exemplo, de uma dimensão assim muito inimaginável. Né? São problemas de simplificação, problemas de custo. Né? E quando a gente fala, por exemplo, de problemas que demandam inovação, a gente pode pensar em custo hoje, porque um produto, um equipamento com um custo ruim é capaz de quebrar uma empresa. Quebrando uma empresa, porque não tem margem, porque não tem retorno, acontece desemprego, acontece muitos outros problemas. Então veja só que quando a gente para falar de inovação, nós precisamos ter, de fato, como diz o canal, uma visão 360, né? Tendo em vista que inovação ela precisa acontecer não somente para levar a algo assim inimaginável, algo assim que saia na revista. E muitas vezes eu vejo que o movimento de inovação ele está se tornando um movimento de capa de revista. Vou inovar para poder aparecer no edital não sei da onde, vou inovar para aparecer lá na propaganda. A questão é a seguinte, se você tem capacidade de inovar, seja enquanto profissional, prestador de serviço, empreendedor, essa capacidade de inovar precisa converter necessariamente em soluções reais, em problemas reais. E esses problemas nós precisamos expandir a dimensão dos problemas que muitas vezes fazem parte da indústria e entender que, por exemplo, o custo é um problema, relações interpessoais podem acontecer problema, e aí tudo pode acontecer inovação. Sem pensar na inovação como algo assim totalmente de outro mundo, mas que existem muitas soluções que melhorando aqui, melhorando lá, conectando ideias, é possível resolver. Aquela frase, aquele bordão, não é necessário reinventar a roda. Veja só, que se for uma solução simples, acessível, que conecte outras soluções, mas que seja efetivo, já resolveremos muita coisa. Volto a dizer, o problema é que pensar que então uma certa solução é uma inovação absurda que está longe e que somente aquele material que está lá no Polo Norte resolveria, é um argumento, é uma desculpa para dizer, tá bom, então não posso fazer nada. E veja só, um profissional ou alguém que quer empreender no ramo de projeto precisa entender isso, que eu preciso resolver problemas com o que eu tenho em mãos, é claro, buscando sempre crescer, mas eu não posso ficar esperando um recurso que está muito longe, que está fora do alcance, para dizer então que eu terei uma solução inovadora. Até o próximo tema aí. Valeu!